Muito bem, irmãos, boa noite para você. Hoje pela manhã Deus falou muito aos nossos corações, ao meu, não é? Sobre o assunto paz. E nós estamos nesse mês de julho tratando sobre isso, né? Sobre a cura da alma, né? De não só o corpo, mas a alma e o espírito estarem plenamente curados. E nessa noite gostaria de que você abrisse a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. E que bom que você está aqui nessa noite para juntos adorarmos a Deus, né? Então, Deus te trouxe aqui, eu creio que Ele vai falar ao seu coração, creia nisso. E se você encontrou, fique de pé e acompanhe essa leitura. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, a palavra de Deus diz assim. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Vamos orar. Senhor, estamos aqui porque precisamos ouvir a sua voz. Carecemos que nossas vidas sejam dirigidas pelo Senhor. Porque cremos que o Senhor tem uma obra agradável, perfeita, para realizar na nossa vida. E nós queremos conhecer essa obra. Então nos ajude, através da sua palavra, orientando-nos na forma que devemos viver, no caminho que devemos andar. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. É um fato, como nós compartilhamos hoje de manhã, que nós não temos a liberdade de escolher o que vamos enfrentar. A vida sempre nos surpreende com os desafios. E às vezes os desafios de uma forma acumulativa. Nós bem gostaríamos que as coisas fossem diferentes. Ou seja, vem um problema de cada vez, né? A gente resolve um, depois que resolvemos esse, agora o próximo, por favor. Mas às vezes não é assim. Às vezes as coisas até vêm tudo de uma vez. E não temos que escolher, nós temos que enfrentar. E como nós falamos hoje pela manhã, onde está a nossa esperança e a nossa segurança? É o fato de estarmos nas mãos de Deus. Então não são nossas habilidades, os nossos recursos que nos mantêm em pé. É o poder de Deus que opera em nós. E dessa forma podemos estar em pé. Então todos os recursos que nós temos são insuficientes e se revelam insuficientes para os desafios que se apresentam. Mas há recursos nas mãos de Deus suficientes, que eles são capazes de agir aonde nós não podemos agir. E são capazes de nos dar aquilo que nós não podemos a nós mesmos nos dar. E essa é a nossa fé. Eu sempre digo que o que nos separa do problema das bênçãos é uma palavrinha chamada fé. Fé é que traz a comida, é o talher que traz a comida à boca. É a palavra que traz a bênção para a realidade da nossa vida. É um desafio, parece-nos uma palavra tão simples, mas tão difícil de ser vivida. Mas quando vivida, tão significante. E essa fé, que muitas vezes fez com que Paulo, quando estava diante de um terrível desafio e após ter orado por 3 vezes pedindo que Deus o libertasse daquele problema, ele simplesmente ouviu de Deus: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele disse simplesmente: fique com o problema. Ele é importante na sua vida. Simplesmente confie que eu darei graça para você conviver com essa dificuldade. Então esse é o nosso Deus. Mas é interessante, irmãos, que as situações não são diferentes
na minha vida do que na sua vida. São problemas diferentes, com nomes diferentes, mas os desafios são iguais. Eu aprendi na minha vida que quem sabe a intensidade da dor é quem está sentindo. Quem sou eu para dizer que isso é fácil e aquilo é difícil? Somente quem está passando sabe o que está passando. Porque nossa sensibilidade é diferente, como também nossa forma de reagir é diferente. Então é muito complexo para a gente igualar as pessoas e dizer que o que é fácil para mim é fácil para você, o que é difícil para você é difícil para mim. Mas eu creio que o ambiente é igual. São situações diferentes num ambiente igual, um ambiente de desafio de fé. Um desafio de fé. Então eu creio que os ambientes são isso, é um desafio de fé, aonde Deus, através da sua graça, quer nos mostrar o seu poder e Ele espera que nós creiamos nesse poder que Ele quer demonstrar a nós. Seja o poder do suportar, seja o poder do vencer, seja o poder de superar. Mas o que é interessante é que o mesmo problema pode me fazer um herói. E a mesma situação na sua vida pode tornar você um fracassado. E o que vai nos fazer heróis ou fracassados não é o tipo de problema, mas é a forma como nós lidamos com o problema. No texto que nós lemos, irmãos, foi uma situação onde Deus havia ordenado a Saul e ele simplesmente tinha que obedecer o que Deus havia lhe falado. Igual situação houve na vida de Davi. Houve na vida de vários outros reis que se sucederam depois dele. Mas nesse caso particular de Saul, na vida dele, aquela situação tornou ele uma pessoa fracassada. E a mesma situação na vida de Davi tornou ele um herói. Porque muitos começam e não concluem. Porque muitos andam e param. Porque muitos, depois de luta, desistem. O que faz dessas pessoas fracassadas? Hebreus capítulo 10, versículo de número 38, vai nos mostrando, e a Bíblia vai nos falando o que nos leva ao fracasso. Esse fracasso que Deus não quer na sua vida e na minha vida. Eu creio que se nós temos um vencedor, a Bíblia diz que nós vamos vencer porque Ele venceu. E Ele tem nos dado a vitória. Então, a vida de um cristão é uma vida de vitória. E por que alguns estão derrotados apesar de serem cristãos? Diz Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E literalmente o que a palavra de Deus diz é: os desafios surgem, você tem que continuar andando para frente. É andando para frente que se vence. Mas muitas vezes um desafio surge, vem outro desafio e nós tendemos a parar. E a esquecer daquilo que tivemos ontem e não crer naquilo que pode acontecer amanhã. E nós paramos, e quando nós paramos, nós deixamos de experimentar a vitória. Então a palavra de Deus diz que o cristão não deve recuar, ou seja, andar para trás. O cristão deve andar para frente. Vamos em frente. Porque muitos fracassam. Gálatas capítulo 6, versículo 9. A palavra de Deus diz que muitos fracassam porque cansam. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Já viu aquelas pessoas que chegam, ou você mesmo já experimentou esse momento na sua vida? Pastor, cansei de ser bobo. Cansei de ajudar os outros. Cansei, agora eu vou ser ruim. E aí as pessoas mudando a estratégia acham que agora vão ser mais felizes. Ou seja, eu fui bom, não consegui nada, agora vou ser ruim, vou conseguir. Não vai conseguir menos ainda. A Bíblia diz que se existe uma esperança, é insistirmos em fazermos as coisas certas. É nisto que vamos ter a vitória. Nós seremos sim tentados à maldade, à ira pecaminosa,
Nós seríamos tentados a isso porque as pressões são muitas. Mas nós temos hoje um caráter transformado. Ou seja, Deus nos ensinou a sermos as pessoas que nós somos simplesmente pelo fato de que aquilo que Ele quer que sejamos é certo. E fazer o que é certo nos leva à vitória. Não nos cansemos. Pastor, estou cansado. Peça a Deus graça para Ele renovar as suas forças para você continuar, porque é andando para frente que se vence. Eu lembro, eu sempre conto da minha vida, das experiências que eu tenho, e você vai contar as suas. Então, eu não quero me enaltecer, mas compartilhar. Eu creio muito em 2 Coríntios capítulo 1, quando a palavra de Deus diz que Ele nos consola para que possamos consolar outros. Eu lembro uma vez, quando a Lília lembra disso, o Cristo já estava na sua 30ª, 50ª cirurgia. E o médico sempre chegava para ele e dizia, olha, Cristo, nós vamos fazer essa cirurgia e existe uma grande chance de resolver o seu problema, então vamos fazer. Aí um dia ele chegou para mim, pai, não faço mais. Eu não faço mais. Ele falou, por quê, filho? Essa conversa eu já ouvi dezenas de vezes. Eu não vou fazer mais cirurgia, mas filho. Ok. Vamos fazer. O que custa para nós? Toda aquela perturbação. É uma chance. Se Deus der, amém. Se Deus não der, fizemos a nossa parte. Eu falo que ele fez 60 cirurgias, ele já contou mais de 100. E as cirurgias não deram certo. Mas o plano de Deus deu certo. O plano de Deus sempre dá certo. Ou seja, apesar daquilo que nós gostaríamos que acontecesse, não acontece, mas o fato de não acontecer o que nós queremos não significa que nós fracassamos, porque quando nós aceitamos a vontade de Deus, nós sempre triunfamos. Às vezes não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Então eu olho para a vida do meu filho e eu glorifico a Deus. Porque Deus o tornou vitorioso do jeito dele, não do meu jeito. Mas como é difícil aceitar o jeito de Deus. Porque a gente sempre é tentado a achar que nós temos o nosso achômetro e que o nosso achômetro é melhor do que o achômetro. Deus não tem achômetro, perdoa, Senhor. Do que a vontade de Deus. Há muitas vezes, irmãos, na nossa vida que nós não entendemos o que Deus está fazendo. Não sabemos. Mas a Bíblia deixou versículos para nos ajudar nesse momento. Está escrito lá em Romanos, tudo concorre para o bem. Eu não entendo. Eu não sei por quê. Nem sei para quê. É fácil nós lermos o livro de Jó e louvarmos a Deus por tudo aquilo, mas eu imagino Jó vivendo aquilo. Ele não sabia do último capítulo. Ele não conhecia o último capítulo. O que ele conhecia naquele momento é que chegou a notícia, olha, não tem mais gado, olha, não tem mais plantação, tudo acabou. E se não piorasse as coisas, olha, sua família foi embora. Se não piorasse a coisa, a lepra chegou. Ele não sabia do último capítulo. Ele só estava sabendo a cada momento das tragédias, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, ao ponto da sua mulher falar para ele assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Que te adianta ficar preso a esta fé? Olha a desgraça, é uma atrás da outra. Que adianta ficar crendo? Mas Jó prosseguiu até o último capítulo. E no último capítulo ele conheceu um plano maravilhoso de Deus para a vida dele. Como é difícil continuar para frente até o último capítulo. Às vezes nós queremos que as coisas terminem hoje, que elas acabem amanhã. Mas como é bom sabermos que o nosso Deus já escreveu o último capítulo. E o último capítulo que ele escreveu acerca de nós é um capítulo de vitória. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos.
se não houvermos desfalecido. Nós podemos fazer cessar a história e sermos aquilo que Saul foi, um fracassado, um derrotado, porque ele não prosseguiu, ele desistiu, ele se amedrontou, ele ficou com medo de crer, ele ficou com medo de confiar, ele temeu as pessoas. Mas diferentemente dele, o que lhe sucedeu, não temeu os homens. Houveram homens muito mais fortes, houveram rebeliões, o seu próprio filho se rebelou contra ele. Mas ele prosseguiu, firme. Ele teve um momento de grande fracasso espiritual, ele pecou, mas ele conseguiu andar para frente mesmo tendo fracassado espiritualmente. Ele venceu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, diz que muitos fracassam porque eles são dominados pelo medo. Ouvido então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Ah, irmãos, se a única coisa que nós tivéssemos fosse a visão de enxergarmos a realidade e o tamanho do problema que está diante de nós, nós estaríamos perdidos. Porque o gigante é gigante. O problema é problema. A doença é doença. Não dá para nós relativarmos. O problema é problema. E muitas vezes, quando nós olhamos para o problema e vemos a intensidade do problema, nós vamos ser tomados pelo medo. Porque realmente os problemas são maiores do que a nossa força, os desafios são maiores do que a nossa capacidade. Isso é uma verdade. Se os problemas não fossem maiores que nós não precisávamos de Deus. Se nós fôssemos capazes o suficiente para enfrentar as dificuldades, não estaríamos aqui hoje buscando o Senhor. Mas sabe, a única forma de o medo não nos tomar é quando nós percebemos que Deus é maior do que o nosso problema. E certamente os israelitas, quando viram o gigante, eu falava hoje de manhã, acho que o gigante falava assim, ele zombava. Ele zombava dos judeus e falava assim, hoje manda um aí, um fortinho, hein? Porque se vier fraquinho, não vai dar. Manda o fortinho. Onde está o fortinho aí de vocês, ô judeu? Não tem nenhum herói aí? Aí apareceu um homem com uma funda na mão. Ele falou assim, por acaso sou cachorro? Ele falou assim, eu estou sendo ofendido. Esse aí vai me enfrentar, esse naniquinho? Mas Davi disse, ô gigantinho, vamos ver, no final da batalha, quem vai estar com a cabeça de quem na mão? E quem estava com a cabeça de quem na mão no final da tarde? Davi estava com a cabeça do Golias na mão. Mas por quê? Porque ele era capaz? Não, ele disse, existe um Deus que vai guerrear essa guerra. Não sou eu, é ele. E ele vai cortar a sua cabeça. Eu só vou ser instrumento para fazer o que ele vai fazer. Irmãos, se nós olharmos para o problema, nós vamos nos desesperar. Mas se nós olharmos para Deus, nós vamos ser tomados de esperança. Êxodo capítulo 14, versículos 11 e 12, diz assim a palavra de Deus. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos fizesse isso, fazendo-nos sair do Egito. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ah, irmão, a pior miséria, sabe qual é? A miséria que toma o nosso coração. Sabe aquela miséria que faz nos acreditar que não existe nada melhor do que aquilo que temos? E que as coisas só estão piorando. Foi essa a sensação que os judeus tiveram no deserto. Eles saíram lá do Egito e surgiram problemas, e surgiram dificuldades,
E eles começaram a medir, olha, lá tinha problema, mas parece que quando nós decidimos seguir a Deus, os problemas aumentaram. Você não tem de vez em quando uma sensação assim? Quando eu era lá do mundo, pastor, vivia tranquilidade. Não é que você vivia em paz, não, mas você tanto faz, tanto fez, estava tudo... Mas depois que eu me tornei crente, parece que as coisas agora pioraram. Né, claro, quando eu não era crente, até vendia umas casinhas, uns apartamentos. Mas agora, como é que as coisas estão difíceis? Irmãos, é lógico, quando nós decidimos seguir a Cristo, nós abraçamos a esperança do céu. Mas nunca se esqueça, nós também abraçamos uma causa. E nós elegemos um inimigo comum com Deus, que se chama Satanás. E ele vai atuar de todas as formas e de todas as maneiras para tentar impedir as bênçãos de Deus na nossa vida. E ele vai aumentar a intensidade. E ele, irmãos, o inimigo assim, eu estava conversando com irmãos agora há pouco, ele não sabe e não conhece o nosso coração, mas ele percebe as nossas fraquezas. E como ele explora as nossas fraquezas. Às vezes nós achamos que uma pessoa é má, e ela realmente é má e é um instrumento de Satanás, e nós pedimos para que Deus faça desaparecer aquela pessoa diante de nós, que é o Satanás incorporado. Mas sabe qual é o problema? Você manda aquele soldado de Satanás embora, e vai voltar outro, porque Satanás tem um exército muito grande. Então, é como diz o vizinho chato que você manda embora, Satanás manda outro. E é assim, é uma batalha. Mas a Bíblia diz que a vitória está em andar para frente. É andando para frente que nós vamos vencer. E observa, irmãos, que aquele povo, todos eles morreram no deserto, eles não andaram para frente, ficaram ali plantados até morrer. Mas os que olharam para frente, atravessaram a fronteira. Não, porque a vida foi fácil. O que era mais fácil? Libertar o povo do Egito ou abrir o Mar Vermelho? Abrir o Mar Vermelho ou descer o maná do céu todo dia? O que era mais fácil? Libertar o povo do Egito ou vencer os inimigos que tinham a posse da terra? O que era mais fácil? Não existia coisa fácil, tudo era difícil. Às vezes nós estamos orando assim, Deus, manda alguma coisa mais fácil. Não tem mais fácil, porque tudo exige um milagre. E milagre é só Deus que faz. E aquilo que nos faz presenciar e usufruir milagres se chama fé. Acreditar que Ele faz. Uma das coisas que faz com que a gente desista muito, irmãos, é aquilo que diz Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. Estando ele ainda falando, chegando alguns do principal da sinagoga, quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Irmãos, como tem ministros do desânimo. Eu lembro de um amigo meu chamado Marcelo França. E um dia ele teve a experiência da sua esposa perder um filho. E quem já perdeu um filho, eu não sei, eu nunca perdi nesse sentido, né? Mas a mulher, aquela que, sabe, abortou, perdeu uma... diz que é muito dolorido. Então ele fala da experiência. Então irmãos iam lá visitar ele no hospital e eles queriam consolar. Então alguns diziam para ele assim, assim mesmo, isso acontece, agora ele está com os anjinhos lá no céu. E ele falava assim mesmo, porque é normal? É normal perder um filho? Eu devo ver isso como normalidade? Comum? E outros, aconteceu com a minha mãe também. Porque aconteceu com a sua mãe, tem que acontecer com todas as mães, é normal. Mas ele lembra de uma pessoa que o consolou. Ele falou que aquela pessoa não falou nada, simplesmente sentou do lado dele e chorou com ele. Irmãos, como tem instrumentos do desânimo. Mas nós não temos que ouvir o que os homens falam. Nós temos que ouvir o que Deus fala.
que Deus fala é verdade. E o que Deus fala que é verdade é: ande para frente. Não ouça o que as pessoas dizem. Não ouça o que os homens entendidos em finanças dizem. Não ouça o que os médicos dizem. Ouça o que Deus diz. Crê somente. Cabe a nós crer. Somente que Deus é capaz de fazer o que Ele tem prometido fazer. Nos dar a vitória. Como será essa vitória? Eu não sei, mas eu sei que ela se chamará vitória e nós vamos reconhecê-la como vitória. Como surgem os heróis? 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim. 2 Reis 7, 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta da Samaria. Porém um senhor em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Sabe quando surgem os heróis? E os heróis sempre são essas pessoas. Sabe como surgem os vitoriosos? Os vitoriosos sempre são essas pessoas. Eles acreditam, mesmo quando ninguém acredita. Se você ler esse texto, você vai ver Deus operando esse milagre, Deus derrotando o exército, e o despojo desse exército era tamanho que esse homem viu. E sabe por que ele não comeu? Porque ele morreu. Ele viu com os seus olhos, mas no tumulto da multidão foi pisoteado e morreu, e não comeu. Mas Deus disse: você vai ver que eu tenho o poder de fazer isso que você acha que é impossível de ser feito. Por quê? Porque Deus é Deus de coisas impossíveis. Irmãos, e é isso que os problemas são diante dos nossos olhos. São problemas impossíveis. É possível cozer arroz, tendo arroz, óleo, sal, panela, gás, fogão. É possível fazer arroz com isso? Difícil é alimentar uma multidão com 5 pães e 3 peixes. Isso é difícil. Mas o que vai fazer a diferença não é quantos pães e quantos peixes existem. É quem vai abençoar os pães e os peixes. Deus é Deus de coisas impossíveis. As coisas que o Doril resolve. A coisa que a Novalgina resolve. A coisa que Benegripe resolve. Mas há momentos da nossa vida que você vai olhar para aquela coisa e você vai dizer: isto é Deus que resolve. Não é isso, é só Deus que resolve. Isso é Deus que resolve. Porque essa visão de que só Deus resolve dá a entender: olha, se Deus agir vai resolver. Não, isso é Deus que resolve. Porque Deus é o Deus que está ao nosso lado, que diz: ande para frente, porque vai surgir dificuldades, e quando surgir dificuldades, eu resolvo. Quando surgiu o Mar Vermelho, quem foi que resolveu? Quando o povo precisou de comida no deserto, quem foi que resolveu? Quando os reis se levantaram contra Israel, quem foi que resolveu? Foi Deus. Mas o problema é de que forma você tem enxergado esse Deus. O problema é que nós somos incrédulos, irmãos. E não cremos. E por isso sofremos. Eu tenho encontrado muito poucas pessoas que são pessoas que descansam. E eu tenho encontrado muitas pessoas incrédulas que não descansam. 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17, olha o que a Bíblia diz. E o servo do homem, 2 Reis 6, 15 a 17, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor,
que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha esse quadro. O servo de Eliseu sobe no monte e vai enxergar os inimigos. Ele vê uma multidão. Ele chega para Eliseu e diz, rapaz, tem muita gente aí, nós estamos perdidos. Ele falou, nós temos muita gente conosco. Ele falou, aonde? Aonde está essa muita gente? Estou vendo ninguém. Mas olha o versículo seguinte. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Sabe onde surgem os heróis? É quando eles veem coisas que os outros não veem. E sabe, um herói da fé, sabe o que ele vê? Ele vê Deus e o poder de Deus. O servo de Eliseu não enxergava, ele só enxergava um grande exército de inimigos e olhava para ele e Eliseu, nós somos só nós dois contra esse povo. E Eliseu diz, abre o olho dele, para que ele veja quem está conosco. Quando o servo de Eliseu viu os carros de fogo e o exército que fumegava ali naquele monte, ele falou, estou tranquilo. Estou tranquilo. Pode vir. Irmãos, às vezes nós temos que orar, Deus abre os meus olhos para que eu veja. Para que eu possa enxergar esse poder que o Senhor tem e que está aqui junto a mim, aonde eu estou. Abre os meus olhos para enxergar isto. Em Números, capítulo de número 14, versos de número 6 a 9. Olha o que a Bíblia diz, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Irmãos, quando Josué e Caleb ouviram os 10 espias que foram com eles, dizendo, estamos perdidos, o Senhor nos deu essa terra, mas nós não vamos conquistar, porque os homens lá são grandes. É grande o povo. Quem somos nós diante desse exército, das muralhas que cercam a cidade? Esse Deus prometeu a nós, mas nós não vamos ter esse negócio, não. Irmãos, a Bíblia diz, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E esse sinal de rasgar é de humilhar. Eles estavam como que dizendo, vocês estão dizendo que Deus é menor do que eles, mais fraco do que eles, e impotente em relação a eles. Eles falaram o que vocês estão fazendo, vocês estão ofendendo Deus. Porque é isso quando nós fazemos, quando nós olhamos para o problema e achamos que vamos fracassar, que estamos derrotados. Sabe quem nós estamos ofendendo? Deus. É Deus como se estivesse falando para nós, você acha que eu não posso? Eu não posso? E você sabe o que aconteceu. Só Josué e Caleb entraram na terra. Ninguém mais daquela geração. Ninguém daquela geração. Porque chamaram Deus de fraco, de fracassado. E Deus não vai dividir a sua glória com quem o chama de fracassado. Deus vai liderar aqueles que o chama de vitorioso.
Gênesis capítulo 22, versículos 15 e 18. Às vezes o que Deus pede de nós não é fácil, irmãos, não é fácil. Então o anjo do Senhor bradou, Gênesis 22, 15 a 18. Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Nem sempre é fácil obedecer a Deus. Nem sempre é fácil crer. Mas, irmãos, se Deus pediu, Ele sabe. Faça. Eu sei que muitas vezes nós somos assim. Nós estamos tranquilos porque tem dinheiro no banco. Nós estamos tranquilos porque o resultado do exame deu negativo. Nós estamos tranquilos porque o nosso chefe se agradou de nós e nos promoveu para um cargo maior e um salário maior. Mas se a nossa tranquilidade está nisso, para que nos serve Deus? Se nossa tranquilidade vem do dinheiro, para que nos serve Deus? Se nossa tranquilidade vem porque o exame deu negativo, para que nos serve Deus? Se nossa tranquilidade está nisso, será então que o mundo foi contaminado por pecado e esse mundo jaz no maligno? Onde nós estamos? Do céu? Não estamos. Deus chega para Abraão e diz, mata o seu filho para mim. Ah, meu irmão, o filho desejado. O filho que simbolizava cumprimento de promessa. Abraão não tinha mais idade. Eu sei que Deus poderia suscitar a geração. Sarai agora já estava o quê? Provavelmente 12 anos tinha esse menino, estava com 102 anos de idade. Mas você vê que em nenhum momento Abraão titubeou. Chegou um momento que o filho chega para o pai e diz, pai, tem lenha. O altar está aqui. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão olha para o seu filho e disse, o Senhor proverá para si o cordeiro. Mas Deus ia prover. Nós vamos ver que ele estava lá na frente, o animal estava preso nos arbustos e Deus já havia provido. Mas Deus não havia provido e ele estava andando para frente. E andar para frente significava, amarrou o filho e pôs no altar. É ser andar para frente. Ele não ficou esperando, não. Eu vou fazer o que Deus mandou. Se Deus não mandou o recurso, é isso que tem que ser feito. E nós sabemos que Deus confirmou a sua promessa. E aqui é muito importante o oposto lá de Saul. A obediência privou Saul da posteridade dele assentar-se naquele trono. Deus chega para Saul e diz, se você fosse obediente, hoje eu confirmaria o teu reino para toda a posteridade, e você seria rei hoje, os seus filhos iriam te suceder. Mas porque não obedecesse, você será tirado, e nenhum dos seus filhos possuirá esse trono. Mas ao contrário aqui, Abraão foi obediente e diz, confirmarei as minhas bênçãos na sua vida. Porque aqui está o segredo da vitória, é crer em Deus. Os desafios são iguais, são difíceis. O que Deus pede, a fé que o problema exige, é uma fé, é uma confiança plena no Senhor. Mas a Bíblia diz, faça isso, porque é nisso que está a vitória. Não existe outra esperança, irmãos, é em Cristo. E graças a Deus que Cristo é suficiente para aquilo que precisamos. Quando nos envolvemos, irmãos, com a obra, com a vida, simplesmente temos que obedecer e crer em Deus e fazer o que Ele quer que façamos. Eu já contei aqui, o pastor Carlos Bonai recebeu um dia no seu escritório uma irmã.
E ela estava lá, muito triste com Deus. Pastor, o senhor me conhece. Eu sou uma pessoa fiel. Fiel nos meus dízimos. Fiel nas minhas ofertas. O senhor sabe, o senhor conhece. E sabe, pastor, o que aconteceu comigo? Ele falou, o quê, filho? Estou desempregado. Me mandaram embora. Não tenho emprego agora. O pastor, o cara falou assim, vai te pagar a rescisão? Ele falou, vai. Já deu o dízimo da rescisão? Pastor, brincadeira agora, né? Está brincando comigo. Já deu o dízimo da rescisão? Não, então dá. Mas continua fiel. Na outra semana ela estava envergonhada. Pastor, pedi perdão a Deus, porque nessa semana me chamaram uma outra empresa. Sabe qual é a benção? Vou ganhar o dobro. O problema nosso é dar para Deus, sem saber o que Ele vai devolver para nós. Isso é difícil para nós. Porque fé é isso. É você estender a mão para Deus e não sabe o que Ele vai colocar na sua mão. Mas creia que o que Ele vai colocar na sua mão é melhor do que o que você tem. Ah, irmãos, quando aquele menino deu os peixes e os pães para Deus, ele voltou para casa com menos do que ele tinha? Certamente que não. Aquela mulher viúva que repartiu com o profeta o pouco de farinha e azeite que ela tinha e cozeu um bolo para ele, ela ficou com menos do que ela tinha? Certamente que não. Deus nunca tira nada de nós. Ele sempre está disposto a multiplicar o que Ele já tem dado a nós. Por isso, nós precisamos andar para frente. Porque é andando para frente que nós vamos ver. Lembre-se disso. Jó não conhecia o último capítulo. Você também não conhece. Eu não conheço o último capítulo da minha vida. Deus já sabe. Ele já está escrito. E a Bíblia diz que se eu confio no Senhor, o último capítulo vai estar escrito vitorioso. Venceu. Confiou. Creu. Está aqui a vitória. Ela é sua. Essa é a garantia de Deus. Sabe aquela coisa, Deus fala assim, eu vou te dar uma coisa que você não sabe, mas é boa, você tem que acreditar. Mas você só vai possuir se você crer, se você confiar. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8 fala sobre isso. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que Deus diz na sua palavra para nós, para sermos bem-sucedidos? Creia, confie, descanse, obedeça, seja fiel. Você vai ser vencedor. Agora, se você não crê em Deus e olhar para a circunstância, meu amado, você vai se desesperar. Porque as circunstâncias não lhe favorecem. Nunca vão lhe favorecer. É o que eu digo. Há momentos que você vai ter todo o dinheiro e muito dinheiro para investir, mas não será suficiente. Haverá momentos que você vai ter diplomas, especializações e tudo que você acha que é significante na intelectualidade e não vai resolver. Vai haver um momento que você vai perceber que aquilo que nós temos de bom é Deus e Ele é suficiente. Então, se você tiver Deus, como diz o Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu tenho tudo. É difícil? É difícil. Quando o Mar Vermelho estava diante do povo, sabe o que eles tinham? Deus. Deus foi suficiente. Quando o exército, grandes exércitos, estava diante do povo, quem estava do lado
do exército de Israel, Deus era suficiente. Eu gosto das estratégias de Deus. E eu quero encerrar com isso. Deus chama Gideão, e Gideão tem um exército lá grande, poderoso, mas eu vou dar a vitória. Reúne aí um exército. Convoca as pessoas para ir guerrear. E aí um monte de gente começou a seguir Gideão. Ele falou, tem muita gente aí. Mas vamos selecionar o povo. Não é para todo mundo essa vitória. Não é todos que podem celebrar essa vitória. Vamos ver os que são corajosos. E aí fez aquela estratégia, né, de beber água. E os que não vigiavam, bebendo água, eram dispensados. Eu sei que ao final ficou quantos? 300. E a estratégia de Deus, olha, o negócio é o seguinte, vocês vão acender, vão rodear o exército, vão acender uma tocha, e depois vão pegar um vaso de barro, e vão quebrar esse vaso de barro tudo ao mesmo tempo. E vão gritar, e vão dizer que o Senhor vai dar a vitória. E eles fizeram isso, 300. Acenderam a tocha, quebraram o vaso e gritaram. Sabe o que aconteceu? O povo endoidou. E na escuridão um começou a matar o outro. Sabe quantos os 300 mataram para ter a vitória? Nenhum. Deus os deu. Deus deu a vitória. Mas a vitória não foi para todos, foi para os 300. E por que os 300? Eles criam que Deus podia dar a vitória. Infelizmente, a vitória, irmãos, não é para todos. Não porque Deus não quer dar a vitória para todos, mas porque nem todos creem que Deus pode lhes dar a vitória. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo 10, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível. Amados irmãos, sejam vitoriosos, não sejam um fracassado. Mas o que vai separar você de ser um herói ou um fracassado é uma palavra simplesmente chamada obediência, fé. Creia. Mesmo que você não entenda, se você entregou sua vida nas mãos de Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. E o que Ele está fazendo é bom, é agradável, é perfeito. É algo melhor do que o que você tem. Creia nisso. Deus nunca veio para lhe tirar. O diabo sim. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas ele veio para trazer vida e vida com abundância. Este é o projeto de Deus para aqueles que creem e confiam nele. Vamos orar. Deus, obrigado porque nessa noite Tua palavra diz que nós podemos ser heróis, nós podemos ser vitoriosos. Mas a Tua palavra também nos adverte que há pessoas, e nós podemos ser essas pessoas que serão fracassadas, pessoas que serão derrotadas, pessoas que serão destruídas. E por que, Senhor? A Tua palavra diz porque não creem, porque não confiam. Então, Senhor, que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos para que possamos enxergar o grande poder que há no Senhor. Ó Senhor, que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações e fazer-nos entender que se o Senhor tem permitido certas coisas na nossa vida, é porque através delas o Senhor tem um maravilhoso propósito. Através delas o Senhor quer nos abençoar. Eu sei que a bênção do Senhor é algo que talvez nós gostaríamos de opinar sobre ela, mas a Tua palavra diz que o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe. Então queremos crer que o Senhor tem o melhor do Senhor para nós. Então dá-nos fé para crer que o Senhor tem a nos oferecer é melhor do que nós queremos escolher para nós mesmos. Nos dá essa fé para que nossas almas descansem em paz, para que os nossos corações sejam libertos das aflições e das agonias, que possamos nessa noite dizer ao Senhor simplesmente,
Eu creio, Senhor. Eu creio que já foi escrito o último capítulo da minha vida. E eu quero pedir ao Senhor graça para que esse capítulo, esse último capítulo da minha vida, esteja lá escrito vitorioso. Vitorioso. E é isso que o Senhor quer e que seja isso que nós queiramos também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, nessa noite e que possamos crer naquilo que o Senhor prometeu para nós. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Amém? Que Deus te abençoe.